Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, venho com esse novo vídeo para dar início a um novo assunto com vocês. Esse assunto agora que a gente vai começar a estudar chama juros simples. E a gente vai ver como é que calcula o juros simples, que a gente vai ter que usar uma fórmula pequenininha. E a gente vai aprender quanto é que a gente pode ganhar ou como é que se ganha um certo dinheiro aplicado a certa taxa, certo? Então, primeiro a gente tem que saber o que é juros simples. Então, para a gente dar uma definição bem básica aqui para vocês entenderem, o juros simples é um certo capital inicial ou um dinheiro inicial, para vocês entenderem, aplicado durante um determinado tempo, certo? Então, isso aí, para ficar melhor, para vocês entenderem isso aí, vamos supor que eu tenho um dinheiro, né? Vamos dizer que eu tenho R$ 200, coloco lá na poupança e depois de 3 anos eu vou lá e tiro esse dinheiro e quero ver quanto foi que eu ganhei de juro. Então, o juros simples é isso, é um certo capital inicial ou um certo dinheiro, né? Um dinheiro que você tenha, aplicado durante um determinado tempo. Então, muito simples da gente entender isso. Então, sabendo disso aí, a gente vai ver como é que a gente pode calcular esse juros simples. Primeiro, a gente tem que ver e aprender a formulazinha de juros simples. Então, a fórmula de juros simples é essa daqui. Eu vou escrever para vocês. J é igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Isso é a fórmula de juros simples, certo? Então, essa fórmula de juros simples aqui, você está vendo que tem umas letras e cada letra dessas significa uma coisa. Então, o J, eu já sei que é juros. O C é o capital. Capital ou o dinheiro que você tem, né, que você vai empregar. O I é a taxa. Essa taxa ela pode vir em mês, ou em ano. Vai depender da questão, quando ela trazer isso para a gente fazer. E o T é o tempo. O tempo também pode ser dado em mês ou em ano. Então você tem que aprender também uma coisa, pessoal. A taxa e o tempo tem que estar todos os dois proporcionalmente iguais, né? Proporcionalmente iguais. Então tem que estar, se a taxa tiver em mês, o tempo também tem que estar em mês. Se a taxa tiver em ano, o tempo também tem que estar em ano. E se por acaso acontecer da taxa vir em mês e o tempo em ano, ou o contrário, se a taxa vier em ano e o tempo vier em mês, você vai ter que transformar uma das duas. Ou você transforma para mês, ou você transforma para ano. Então vamos só supor que a taxa venha em ano e ele dá o tempo em mês. Aí você vai ter que passar a taxa para mês também. Senão vai dar errado a continha quando a gente for calcular o juro simples. Então isso tem que estar proporcionalmente iguais, certo? Taxa com o tempo. Isso tudo dividido por 100. Então, isso na prática a gente vai ver, vai ser bem tranquilo de fazer. Então, além de calcular o juros simples, a questão também pode trazer, certo? Esse juro. E pode pedir para você calcular ou o capital, ou a taxa, ou o tempo. Pode acontecer. Então, ele pode dar na questão quanto é que você ganhou de juro, quanto você tem de capital, quanto você tem de taxa, e ele vai querer o tempo, certo? Que você ganhou isso aqui. Ou ele pode pedir para você calcular a taxa. Aí ele vai te dar o tempo, ele vai te dar o capital e ele vai te dar o juro. Mas agora, de início, a gente vai aprender só a calcular o juro, certo? Então, toda vez eu vou querer o J, que é o juro. Então, ele vai dar na questão o capital, vai dar a taxa e vai dar o tempo. Tudo isso dividido por 100. Então, veja só que aqui,
quando ele me der essas anotações para me passar para a fórmula, quando ele der o capital, a taxa e o tempo, veja que eu vou multiplicar capital vezes taxa vezes o tempo. Tudo isso dividido por 100. O resultado que eu encontrar vai ser os juros, certo? Então, muito fácil de fazer, muito tranquilo para a gente ver isso aqui. Então, só para voltar, para a gente iniciar, o juros simples é um certo capital inicial aplicado durante um determinado tempo. Então, bora ver na prática como é que a gente pode fazer isso. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, certo? Eu tenho 3 exemplos aqui de juro simples. Então, nesse primeiro exemplo, ele fala o seguinte, ó, calcula os juros produzidos por R$500 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Então, vê só que a taxa aqui que ele está me dando está em mês e o tempo também está em mês. Então, primeiro, o que é que a gente deve fazer? Primeiramente, a gente deve anotar o que ele está dando na questão. Então, veja só, ele está dizendo, calcula os juros. Então, se é para calcular o juro, eu vou querer o J. Então, J, interrogação, que é o que eu estou procurando. Produzido por R$500. Esse R$500 é o capital. Vou botar aqui, ó, R$500, certo? A uma taxa de 2%. A taxa é o Izinho, 2%. A uma taxa ao mês de 2%. Durante 3 meses. O tempo é 3 meses. Fazendo isso aí, vai ficar muito mais fácil para se resolver a questão. Então, eu já sei que a fórmula é J igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Isso é a fórmula do juro simples, onde o J é juro, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Isso tudo dividido por 100. Eu já fiz as anotações aqui do que a questão traz para mim. Então, agora o que é que eu vou fazer? Só vou pegar esses valores e substituir lá na fórmula. Então, se eu quero o J, então eu não mexo no J. J é igual. Quem é o capital? O capital é 500. Eu vou botar aqui, ó, 500 vezes a taxa. Quem é a taxa? A taxa é 2% vezes o tempo. Quanto é o tempo? 3. Veja que eu não troquei nada, isso tudo dividido por 100. Veja que eu não troquei nada porque eu já falei que a taxa está em mês e o tempo também foi dado em meses, certo? 3 meses. Então, olha só, pessoal. Para ficar uma conta mais fácil e mais prático para você resolver, você tem que ser esperto na hora que você for multiplicar. Então, veja só que aqui eu tenho 500 vezes 2 vezes 3. Então, veja só como vai ficar bem fácil aqui. Olhando para cá, eu posso notar que eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, eu posso eliminar esse zero com esse zero com esse zero. Aí ficou melhor agora. Eu vou reescrever aqui, ó. Ficou juro é igual a 5 vezes 2 vezes 3, isso tudo dividido por 1. Então, eu posso dizer que o juro é igual a 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30, dividido por 1. 30 dividido por 1 é igual a 30. 30 o quê? Reais. Então, o juro, pessoal, de um capital de R$500 com uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses, vai produzir um juro de R$30, certo? Ele está querendo que você calcule o juro produzido por R$500 nessa taxa durante esses meses aqui. Vai ser R$30, bem fácil de fazer. Bora para a questão número 2, exemplo número 2. Então, o primeiro passo, o que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tirar da questão os dados que ele está trazendo para a gente, certo? E anotar do lado. Então, bora ler a questão para a gente ver o que é que ele está pedindo e o que é que a gente vai fazer. Então, ele está pedindo calcular os juros produzidos. Então, se é para calcular o juro, eu já sei que é o J. Então, o J é interrogação. Calcular o juro produzido por R$1.200. Então, o capital eu sei que é R$1.200, certo? R$1.200 a uma taxa de 4% ao mês durante 4 meses. Então, veja que a taxa também está em mês
e o tempo também está em mês. Então, a taxa, que é o izinho, é igual a 4%. E o tempo, que ele também está dando, é igual a 4 meses. Feito isso, o que é que eu vou fazer, professor? Você vai aplicar a fórmula e vai substituir os valores nas letrinhas da fórmula. Então, a fórmula eu já sei que é J é igual a C vezes I vezes T dividido por 100, onde J é o juro, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Isso tudo dividido por 100. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente só vai fazer a substituição para poder resolver a questão. Então, juro é igual. Quem é o capital? O capital é 1.200. Eu coloco aqui, ó, 1.200 vezes. Quem é a taxa? A taxa é 4% ao mês, não é isso? Vezes quem? Vezes o tempo, que é 4 meses. Isso tudo dividido por 100. Eu já falei que quando tiver alguma coisa igual, certo? Porque isso aqui eu vou multiplicar 1.200 por 4, depois o resultado que eu encontrar eu vou multiplicar por 4, dividir por 100. Para facilitar para a gente, para a conta ficar mais fácil, eu já vi que eu tenho números iguais em cima e números iguais embaixo. Então, em cima eu tenho 2 zero e embaixo eu também tenho 2 zero. Então, eu eliminei os dois. Então, eu posso dizer que o juro é igual a 12 vezes 4 vezes 4. Isso tudo dividido por 1. Então, o juro vai ser 12 vezes 4. Vou fazer aqui do lado, ó. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Dá 48. Aqui dá 48 vezes 4 dividido por 1. Estou fazendo bem devagarinho porque é para vocês verem. Então, juro vai ser 48 vezes 4. Vou colocar aqui, ó. 48 vezes 4. Não é isso? 4 vezes 8, 32. A 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 16, 17, 18, 19. 19 dá 192 dividido por 1. Isso implica dizer que o juro é igual a 192 reais. Então, calcular os juros produzidos por R$ 1.200 a uma taxa de 4% ao mês durante 4 meses. Qual é o valor que vai dar? Vai dar de juros R$ 192 reais. Certo? Então, isso é a resposta do exemplo 2. Bora para o exemplo 3. Veja que no exemplo 3, eu troquei aí, eu coloquei a taxa ao ano e coloquei o tempo em meses, para complicar um pouquinho. Veja só, bora ler primeiro. Calcular os juros produzidos, então se é para calcular o juro, eu já sei que é o J. Calcular o juro produzido por um capital ou por um valor, né, de 32 mil reais. Então, o capital é igual a 32 mil reais. Há uma taxa de 60% ao ano. Então, a taxa é igual a 60% ao ano, certo? Durante 5 meses. E o tempo eu dei em meses, 5 meses. Então, veja só, pessoal. Agora está diferente. Veja que na primeira questão aqui, a taxa estava ao mês, né? Aqui ao mês, 2% ao mês. E o tempo também estava em meses, 3 meses. Na segunda questão, a mesma coisa. A taxa estava ao mês, 4% ao mês. E o tempo também estava em meses, 4 meses. E agora, no terceiro exemplo, eu coloquei um pouco diferente. Eu coloquei que a taxa está ao ano e o tempo está em meses. Então, eu tenho que transformar. Ou eu transformo taxa para meses, ou eu transformo tempo para meses. Então, para ficar melhor, eu vou transformar essa taxa aqui para meses. Então, veja só. Ele está dizendo que a taxa ao ano é de 60%. Vê se você concorda comigo. Um ano tem 12 meses. Então, se um ano tem 12 meses e essa taxa todinha é o ano, então eu vou pegar o 60, vou colocar aqui, ó,
60 e vou dividir por 12. Aí eu vou encontrar quanto era a taxa por mês. Vê se você entende. A taxa aqui é ao ano. O ano tem 12 meses. Então eu vou dividir 60 por 12. Quando eu dividir 60 por 12, eu vou encontrar aquela taxa que era praticada ao mês. Então 60 dividido por 12, vamos ver se dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. A 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6. Para 6, nada. Então, 60 dividido por 12 dá 5 positivo. Então, esse 5 aqui eu posso dizer que seja 5%. Isso é igual a 5% ao mês. Vê se você entendeu. Então, se a taxa é 60% ao ano, transformando essa taxa para o mês, vai ser 5% ao mês. Aí agora sim, eu tenho taxa ao mês e tenho o tempo também em meses. Então agora é só calcular. Eu já sei que para calcular o juro, eu vou ter que colocar a fórmula. J é igual a C vezes I vezes T, isso tudo dividido por 100. Aonde o J é o juro, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Tudo isso dividido por 100. Então, juro é igual. Quem é o capital? O capital é 32 mil. Vezes. Quem é a taxa? A taxa agora é 5% ao mês. Vezes. Quem é o tempo? 5 meses. Isso tudo dividido por 100. Olha para cá e olha para cá. Vê que agora eu tenho 3 zeros aqui e eu tenho 2 zeros aqui. Posso também cortar. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Aí vai sobrar quem? J é igual a 320 vezes 5 vezes 5 dividido por 1. Tá certo? Então, vou multiplicar logo esse por esse aqui, para depois fazer a multiplicação com esse. Então, juro é igual a 320 vezes 5 vezes 5, 25. Isso tudo dividido por 1. Eu posso dizer que o J é igual a 320, vou fazer uma multiplicação agora com 2 dígitos, vezes 25. Então, quem souber multiplicação, beleza. Quem não souber vai ter que estudar um pouquinho para resolver uma questão assim, certo? Então, 5 vezes nada é nada, 5 vezes 2 é 10, a 1, 5 vezes 3, 15, e 1, 16. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Depois passo o tracinho e somo tudo que eu encontrei. 0, 0, 6 e 4, 10, a 1, 6 e 1, 7 e 1, 8. Deu quanto? Deu 8 mil, isso tudo dividido por 1. Então, 8 mil dividido por 1 é igual a 8 mil reais. Então, veja só, ele está pedindo para você calcular o juro produzido por um capital de 32 mil a uma taxa de 60% ao ano durante 5 meses. Esse juro produzido vai ser um juro de 8 mil reais. É a resposta. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, certo? Esses 3 exemplos aí que eu coloquei sobre juros simples. Posteriormente, eu vou passar os exercícios, certo? Um exercício, né, com 3 ou 4 ou até 5 questões sobre juros, para você calcular esses juros para ver o que é que você aprendeu. Tá ok? Um abraço para todos vocês.